Olá, professora Roberta. Eu sou a aluna Nicole Valério, do último semestre do curso de Pedagogia. E junto com a minha colega de classe, a minha dupla, a Jéssica, nós iremos apresentar o nosso plano de aula, referente à avaliação da senhora de Metodologia de Ciências Naturais. Nós elaboramos um plano de aula, um plano de ação, com a temática Comportamento de Tatuzinhos de Jardim. Essa aula prática estendida está dentro dos parâmetros curricular nacional, PCNs, agindo como um norteador para o planejamento deste trabalho, junto com a BNCC, que detalha em diferentes habilidades a necessidade do trabalho com a imagem, sons e diferentes linguagens digitais, com a prática, com a metodologia ativa e com as pesquisas. Nós elaboramos esse plano de aula para uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental 1. Nesta aula, que terá uma duração de 2 períodos, os alunos irão exercitar os conceitos da matéria de método científico, como variável, dependente e independente, grupo e controle, a hipótese e também o problema. Eles farão isso através de um experimento que utiliza tatuzinhos de jardins vivos, também chamados como tatus bolas. Então será importante reforçar à turma as questões éticas envolvidas e como eles deverão tratar os animaizinhos, com muito respeito e cuidado. Esta aula incentiva a autonomia do pensamento científico dos alunos, pois eles serão os principais atores da aula prática. A turma também terá a oportunidade de aprimorar a habilidade de criar tabelas, gráficos e os seus experimentos. Os objetivos desses experimentos é exercitar o método científico, aprimorar habilidades na execução de experimentos. Os conteúdos, método científico do reino Animalia. Os materiais necessários são placa de PET rio de plástico ou pote com uma linha desenhada no meio. Pode ser com fita adesiva, pode ser feita com canetinha, tá? Folhas secas, papel filtro, palito, materiais como sucos, sal, açúcar, cartolina. Isso dependerá do que os grupos irão escolher, porque terão várias opções dos materiais, similares, e o grupo irá escolher os 10 tatuzinhos de jardim para cada grupo de alunos. Como adquirir os tatuzinhos de jardim? A maneira mais fácil de fazer isso é os alunos capturá-los mesmo. Tatuzinhos de jardim são crustáceos terrestres da ordem Isopoda e se alimentam de matéria orgânica. Procura-se em ambientes úmidos, embaixo de pedras, troncos e em lugares escuros. Uma boa caminhada em um parque pode ser uma boa opção para encontrá-los. Daremos essas sugestões para os alunos, num passeio de final de semana com seus familiares, amigos, e dentro nesses ambientes encontrar e capturar os tatuzinhos para o experimento, Aí os alunos irão precisar conseguir os tatuzinhos e criar um ambiente com folhas verdes e secas para eles ficarem durante o experimento. Não pode esquecer das folhas. Cada grupo irá precisar de um pequeno pote com uma linha dividida ao meio, como eu disse, para conduzir os experimentos, como mostra abaixo. Nós, antes do nosso experimento, conversamos com os alunos na sala, explicamos como seria o nosso experimento, os nossos comportamentos, a nossa ida, ao local, os objetos que iríamos usar, os materiais que iríamos usar, como iríamos usar, Então, preparamos os alunos antes do experimento.
A aula será dividida em 2 dias, como mostra a seguir. Dia 1, introdução e experimento controle. Nesta aula, é importante o professor revisar todas as partes práticas com os alunos, explicar os experimentos e fazer combinações. Após, os grupos de alunos irão colocar os tatuzinhos dentro do potinho vazio e ficarão observando durante 5 minutos, para constatar que não há preferência dos animaizinhos por um lado do pote ou por o outro, servindo de controle para os próximos experimentos. Para os resultados, eles montarão uma tabela e um gráfico. No segundo dia, experimento com diferentes variáveis. Nesta parte, nós, professores, forneceremos folhas secas para os alunos e eles as usarão para cobrir um dos lados do potinho. Após, eles adicionarão os tatuzinhos e observarão durante mais 5 minutinhos para constatar se houve preferência pelo um lado com as folhas ou pelo outro que não tinha as folhas. A seguir, os alunos poderão escolher qual experimento irão conduzir e quais variáveis este experimento. Eles deverão criar uma hipótese antes de conduzir o experimento e o professor irá fornecer os materiais possíveis. Cada lado do potinho terá um tipo de condição. Terá o claro e o escuro, o seco e o molhado, a parte do açúcar e o outro lado o sal, e assim sucessivamente. Os alunos irão observar os tatuzinhos durante mais 10 minutinhos e depois anotar seus resultados e responder à análise. Esta é uma boa aula para os alunos se familiarizarem com o método científico. Após os experimentos, devolva os tatuzinhos à natureza. Auxilie os alunos durante a aula prática, Nós, professores, iremos estar auxiliando a todo momento os alunos para um melhor desempenho e, em seguida, apresentaremos aos alunos a análise. Então, os materiais são placa de PET Rio, 10 tatuzinhos, papel filtro, palito para mover cuidadosamente os tatuzinhos durante o experimento e o material de escolha do grupo, que depende dos tipos de palitinhos também, o grupo que irá escolher o melhor, É uma investigação, Nessa aula prática, os alunos irão trabalhar com os isopores terrestres comumente, que são conhecidos como os tatuzinhos do jardim. Alguns conhecem como bichos de conta ou tatus bola, Esses pequenos decompositores, eles vivem em lugares úmidos no chão. Os tatuzinhos serão colocados em recipientes para testar a reação deles com as mudanças ambientais, Aí entra toda a investigação do aluno, tendo no mínimo 2 opções para escolher e ficarão livres para transitarem de um ambiente para o outro, os tatuzinhos, e os alunos terá, esse momento da investigação, tá? Eu vou passar agora para minha colega Jéssica, que dará continuidade nesse nosso plano de aula, tá bom? Beijos! Vou dar prosseguimento falando da atenção e cuidado, que tem que ser cuidadoso com os tatuzinhos, tratar com respeito. O seu grupo é responsável por devolver 10 tatuzinhos saudáveis no final da aula. E o professor deve realizar perguntas pré-aula, tais como: os tatuzinhos são seres procarióticos ou eucarióticos? Como você sabe disso? A qual reino os tatuzinhos pertencem? Qual é uma dúvida que você tem sobre os tatuzinhos que gostaria de responder? Essas são as perguntas, que o professor tem que fazer. E os procedimentos são assim: colocar os 5 tatuzinhos de cada lado da câmera de escolha, e eles geralmente tentam sair do espaço, então cubra-os com uma tampa. Observe os tatuzinhos por 5 minutos. Anote
as observações sobre o movimento deles na placa de PET, aparência geral e interações entre os indivíduos. Note se eles estão sempre se movendo, se param, se prestam atenção em ações que envolvam mais de 2 tatuzinhos. Não interfira no experimento, deixe-os livre e apenas observe. Calcule a medida do número de tatuzinhos em cada câmera. Faça também uma tabela de dados dos números de tatuzinhos no lado esquerdo sem tratamento e tatuzinhos no lado direito sem tratamento. E peça para que os alunos realizem as suas observações dentro da tabela. Crie um gráfico mostrando no setor a porcentagem de tatuzinhos que ficou de cada lado da câmera. É bem simples, só pedir para os alunos desenharem um círculo e colocar ao lado 2 quadradinhos marcando um X, lado direito e lado esquerdo. E por último, a análise é baseada nas suas observações. Você acha que os tatuzinhos preferiram um lado ao outro? Justifique qual lado eles preferiram. Nesse experimento, você vai verificar se os tatuzinhos preferem estar em um ambiente com folhas secas ou em um ambiente sem as folhas. Identifique também ou em um ambiente sem as folhas. Identifique também que você vai usar neste experimento variável independente, variável dependente ou variável controle. Qual é a hipótese do seu grupo? Para qual câmera eles vão preferir? Justifique sua hipótese. Coloque algumas folhas em um dos lados da placa de PET. Coloque também 5 tatuzinhos de cada lado da placa e tampe-a. Observe os tatuzinhos por 5 minutos. Anote observações sobre seu comportamento, aparência geral e interações entre os indivíduos. Note se eles estão sempre se movendo, se param, se prestam atenção em ações que envolvam mais de 2 tatuzinhos. Não interfiram no experimento. Deixe-os livres e apenas observe, deixe bem à vontade. Preferência dos tatuzinhos com ou sem folhas. Tem que ficar de olho também. Número de tatuzinhos no lado esquerdo com folhas e também número de tatuzinhos no lado direito sem as folhas. E na análise tem que ter assim, qual foi o propósito de observarmos os tatuzinhos alguns dias atrás antes de mudarmos o ambiente. A que conclusão você chegou com o seu experimento com relação à preferência dos espécimes? Obtenha os resultados dos outros grupos sobre a preferência dos tatuzinhos em outros ambientes. Responda também à questão: qual o comportamento dos tatuzinhos e como eles respondem a diferentes ambientes. Explique também se a hipótese do seu grupo provou-se correta ou não. E a observação do professor diante dessa temática é o olhar atento dos alunos, as suas perspectivas sobre os estudos, os interesses, a participação de forma coletiva e reflexiva, entre diversas formas de avaliar o aluno e seu desenvolvimento de aprendizagem. A BNCC do Ensino Fundamental, ano inicial, busca valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências quanto o desenvolvimento pelos alunos de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler
e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimento. O objetivo principal é proporcionar aos alunos o contato com os processos, práticas e procedimentos da investigação científica, que foi o caso acima neste plano de aula proposto, para que os educandos sejam capazes de intervir na sociedade, para que eles vivenciem e se interessem sobre o mundo natural e tecnológico. Deve ser muito valorizados esses detalhes. Os PCNs traziam indicações de divisão por blocos temáticos: ambiente, ser humano e saúde e recursos tecnológicos. Os 3 deveriam ser trabalhados em todo o ensino fundamental. Resumindo, na prática havia diferença na nomenclatura dos blocos. Vida e ambiente e recursos tecnológicos ganhavam o nome de tecnologia e sociedade. Agora, as unidades temáticas na BNCC se dá pela organização de 3 unidades temáticas: matéria e energia, vida e evolução, e terra e universo. Vale lembrar que a BNCC propõe uma investigação entre as unidades temáticas, o que fica claro quando determinados temas aparecem nos 3 eixos. É o caso da sustentabilidade socioambiental. Alguns pressupostos dos PCNs foram mantidos na BNCC, ainda sem a mesma nomenclatura. Os PCNs já traziam a indicação de que os alunos deveriam não apenas aprender as definições científicas, mas também os procedimentos e atitudes de investigação, comunicação e debate de fato e ideias. E assim finalizamos o nosso trabalho. Um abraço. Gadget,